Vamos nos ater aos fatos objetivos, porque comemoração de jogador tem despertado uma série de opiniões. E como qualquer opinião, cada um tem a sua. Ah, fulano achou que é válido o que o Vinícius Júnior fez do chororô do Botafogo, fulano achou que não é válido, fulano gosta de provocação, cicrano não gosta de provocação. Vamos nos ater, então, ao único fato objetivo, que é o que diz o regulamento. Como disse o Mansur, a gente está num ambiente tão violento, tão sem lei nesse país, que é legal de começar pelo básico, cumprimento de regra. Existe uma regra, gostemos ou não, e a regra diz o seguinte: o jogador não pode comemorar voltado para a torcida adversária. Se ele faz isso, ele toma cartão amarelo. Se ele faz gestos obscenos para a torcida adversária, ele está sujeito a uma expulsão. Isso é o que diz a regra, isso é um fato objetivo. Depois a gente debate se a gente acha a regra bacana ou não. Mas pela regra do futebol, o cidadão não pode se dirigir à torcida adversária com gestos obscenos. E aí faltou uma sensibilidade danada para o Vinícius, sensibilidade que ele não tem, porque já mostrei o que ele publicou ao longo da semana, para naquele momento fazer o que fez. Então, para mim, não tem mocinho no Barradão. Não tem mocinho. Foi tudo lamentável, né? Do Vinícius ao que o Vitória fez para melar o jogo. Vale outra coisa, outra ponderação, não sei se vocês concordam, mas quando confrontados com essas comemorações, os jogadores falam, não foi nada de provocação. Acho muito difícil que isso não seja uma provocação para a torcida. Não, eu gosto de comemorar assim, comemorei assim porque eu comemoro assim, não foi provocação. É o CREL. O Mansur depois vai mostrar como é que é o CREL. Então. Mas sabe é o que o CREL. Isso é provocação. Sabe o que isso tem muito? Você preparou para mostrar para o nosso público o que é o CREL? Não nesse horário. Obrigado. Sabe o que isso tem muito? Veja bem, toda hora eu vou fazer essa ponderação. A reação de violência, socos e pontapés absolutamente desproporcional e injustificável diante de uma provocação numa comemoração. Ponto. Mas é uma provocação. Agora, a provocação, a maneira como tem se comemorado aqui, ela revela um outro traço característico da... Gustavo chamou. Fala, Gustavo. Essa comemoração, inclusive, ela é característica do Vinícius. Não é a primeira vez que ele faz. Ele já tinha feito gol na Fonte Nova, comemorado assim. O Bahia, no Twitter, ele usa GIFs animados, né, para quando sai gol dos jogadores. E o GIF do Vinícius é justamente essa dancinha. Só que aí a gente vai para o que diz o regulamento. Comemorar provocando a torcida adversária é passível de cartão amarelo. Então, caberia aos jogadores alertarem o árbitro e o árbitro punir o jogador por ter provocado com a torcida, né? É bom a gente destacar que a dança ela já é característica do jogador. O local onde ele comemorou é que está errado. A torcida do Bahia, depois de um ano, pôde novamente, juntamente com o Vitória, assistir a um clássico. Dos 7 jogos do ano passado, só um teve as 2 torcidas no estádio. Então ele poderia muito bem ir para o outro lado ou correr para uma câmera, por exemplo, e comemorar do jeito que ele quisesse. Agora, o que ele fez, e já tinha feito antes do jogo, foi um desrespeito tremendo com os jogadores e com a instituição do Vitória também. Foi o pontapé inicial de toda a confusão. Não, só concluindo. O que eu acho, a maneira como esse tipo de comemoração que a gente tem visto, que é cada vez mais comum aqui, ele é reflexo de uma coisa. A gente parece que vive uma sociedade, e o esporte potencializa isso, em que as pessoas sentem mais prazer no tripudiar do outro do que na celebração com os seus. Esse é um traço que é muito claro para mim nesse tipo de comemoração. Você pode achar legal, pode achar isso ser um adorno legal para o jogo, pode achar que isso diverte, pode achar que isso é parte do espetáculo. Eu respeito todas as posições, embora acho, na grande maioria dessas manifestações bobas, que acrescentam nada. E me incomoda mais ainda uma outra opinião que tem sido acoplada a esse tipo de manifestação. Eu escrevi sobre isso na minha coluna do Globo no sábado. Que é, quando se discute se uma comemoração dessa é válida ou não, invariavelmente vem a seguinte frase: o futebol está ficando chato. Gente, isso é uma demonstração. Essa é a maior chatice do momento, é essa frase. Não é a discussão. Porque isso é uma das maiores demonstrações de desamor e de desapego pela essência do jogo. O futebol não precisa disso para ser legal. Você pode achar que isso é um complemento bacana que diverte um ao outro, diverte mais a um, diverte mais a outro. Mas na essência do jogo isso acrescenta quase nada. O futebol não está ficando chato por causa disso. Tem um monte de outras coisas que podem fazer o jogo ficar chato. Mas o futebol, para começar, o futebol não está chato. Poucas vezes ao longo do tempo a gente teve tanto futebol bem jogado no mundo. E a essência do jogo não depende desse tipo de manifestação para ser mais legal. Tivemos mais um Clássico da Paz em Mato Grosso do Sul. A diferença é que não foi anunciado que ia ser o Clássico da Paz. Mas olha só que domingo feliz no nosso país. O atacante Jefferson Reis, do Operário, agrediu o gandula Tadeu Francisco. O gandula tem 19 anos, na derrota para o Comercial por 1-0 pelo campeonato estadual.
O Gandula comemorou o gol do Comercial, foi marcado pelo Jô aos 45 do segundo tempo. E aí aconteceu isso daí. O Gandula não pode comemorar gol. E Gandula é de responsabilidade do clube mandante. Mas, de novo, a gente só mostra como a violência está banal nesse país e o futebol não é um mundo à parte, né? Basta você ligar o noticiário e ver o quanto o país anda violento, sem lei, salve-se quem puder. A gente não pode querer que o futebol seja diferente de todo o resto que acontece no nosso país. E tivemos mais um jogo da paz no feliz domingo do futebol brasileiro. Não, sabe qual é o problema? Eu concordo com você, né? Não dá pra gente querer que seja uma ilha o futebol, mas qual é o intuito da prática esportiva, né? Entre outras coisas, há um negócio chamado espírito esportivo ali dentro. Você não vê esse tipo de cena, um cara jogando tênis, não tem alguém se agredindo dessa forma, os caras se cumprimentam ao final do jogo. Mesmo que não gostem um do outro, se cumprimentam, porque há ali um ritual de que aquilo é uma prática esportiva e que ali o espírito tem que ser diferente, que não são inimigos e sim adversários. E a gente está falando sempre isso, e dessa vez, nesse final de semana, os protagonistas não são os torcedores organizados, que a gente gosta de falar assim, isso não é torcedor, isso é bandido. E o jogador? O jogador é o quê? O jogador é jogador. Ele não pode fazer isso, nenhum daqueles caras pode fazer um negócio desses. Porque eles podem servir de exemplo, sim. Eu entendo que é difícil, mas eles devem servir de exemplo, porque a partir do momento que tiver alguém olhando e vendo, olha, tem 22 adversários em campo que se respeitam e disputam dentro de um jogo. Significa, em volta daquele retângulo, há regras que vão ser seguidas. E ali vai ter um clima condizente com a prática. E há valores a preservar. Há uma crise de valores no futebol. Então, há uma crise de valores na sociedade, há uma crise de valores no futebol. O que não significa que o futebol não pode agir para tentar resolver parte das suas. Perfeito. Seja punindo exemplarmente, seja educando um pouco mais. Eu fico imaginando que, já pensou se fosse um sucesso o Clássico da Paz? Mostraria de alguma forma, não sei se isso influencia, se eu estou sendo piegas aqui, normalmente eu não sou muito dado a flores, mas poderia mostrar para alguma pessoa que é possível rivais fazerem uma ação juntos, disputarem um jogo com regras, respeitarem as regras e depois irem para as suas casas, dando um exemplo de que temos diferenças. Você é Vitória, eu sou Bahia. Temos discordâncias. Eu gosto assim, você gosta assado. Mas a gente consegue conviver pacificamente e ir para as nossas casas. Não poderia ser esse um exemplo do futebol? Talvez eu esteja, ou nós estejamos sendo injustos cobrar isso deles, mas esse é o espaço em que isso é permitido. Mas eu acho que é parte, sim, da responsabilidade das entidades de futebol. Eu também acho. Elas são muito fortes e elas dialogam com muita gente jovem e muita gente em formação de caráter. Então,